Muito bem, queridos, continuando o estudo da lição número 5, a parte de segunda-feira, divulgando a palavra de Deus, mantendo viva a palavra de Deus. Qual o valor que damos para o livro sagrado? Que dificuldades ou pecados podem nos afastar da leitura desse livro, da presença de Deus através de suas escrituras? O salmista diz que a palavra de Deus é uma luz que ilumina. E é uma verdade. A pessoa pode não ter nenhum conhecimento, mas se tiver a Bíblia, eu conheço pessoas que aprenderam a ler na Bíblia, completamente analfabeta. Eu não sei como isso acontece. O Espírito Santo, com certeza, faz essa obra. Uma irmã da minha igreja tem 96 anos, sabe ler a Bíblia. Nunca frequentou a escola, aprendeu a ler a Bíblia. Incrível você vê-la na igreja, o pregador fala a passagem e ela foi ler a Bíblia e acha o livro e o versículo e acompanha a leitura. Algo impressionante. Como Deus pode fazer milagres para ajudar a pessoa a entender a comunicação divina. Por isso a palavra de Deus, ela traz avivamento e proteção, quando transmitida a partir do coração de quem testemunha as suas verdades. Certa ocasião, alguns soldados estavam se encaminhando para a trincheira, porque havia perto um alojamento, onde os soldados guardavam as armas e guardavam também remédio. Um grupo de soldados, uns 5, 6, que eram enfermeiros, estavam assim carregando caixas de remédio e ataduras para levar para o posto de saúde ali do exército, onde eles estavam batalhando. No meio do caminho, um tiro se ouviu. Havia um cristão no meio do grupo. De repente, o cristão caiu prostrado. Ele tomara o tiro no peito. Um amigo correu para atender o amigo, com certeza ferido, mas que surpresa. O amigo estava vivo, o cristão estava vivo. Dentro do bolso dele, da jaqueta do exército, ele havia colocado uma pequena Bíblia. A bala bateu exatamente na direção do coração. E a Bíblia segurou a bala. E ele, quando escreveu para os seus familiares, ele disse: fui salvo pela palavra de Deus. A bala penetrou todos os livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Samuel, Crônica. Sabeis onde a bala parou? Exatamente no meio da Bíblia. No Salmo 91, no verso que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Houve uma alegria naquele batalhão. O testemunho foi fortíssimo. A palavra de Deus havia salvo aquele jovem soldado. Podemos dizer que a palavra de Deus também nos salva de muitos dardos inflamados do maligno. Tentações que podem ser evitadas somente pelo poder da palavra. A palavra é um escudo seguro para aquele que assim utiliza como sendo uma norma para chegar à salvação. Pergunta número 3. Mesmo enfrentando assim desafios e oposição, que confiança tinha o apóstolo Paulo para falar assim da palavra de Deus? Qual é a confiança que ele possuía? Ele defendeu muito a palavra do Senhor. Ele tinha os judaizantes que estavam sempre perseguindo Paulo, e Paulo usava a palavra de Deus para assim rebater as acusações dessas pessoas. Ele uma vez chegou a trazer um grego para Jerusalém, entre a segunda e a terceira viagem, porque ele queria falar sobre a circuncisão e queria falar sobre os rituais, que os gentios não precisavam disso. Ele foi pedir conselho ali em Jerusalém aos apóstolos. E quando chegou em Jerusalém, os judaizantes viram o grego lá fora e inventaram que Paulo havia introduzido o grego no pátio do templo. Foi um alvoroço. Prenderam Paulo, bateram nele, e ele provou pela Bíblia que não havia nenhum mal em uma pessoa que aceitou Jesus entrar no templo. Realmente foi uma luta muito grande para o apóstolo Paulo. E ele assim mostrou através dos seus escritos como ele enaltecia a palavra da verdade, a palavra de Deus. Então a pergunta é, mesmo enfrentando desafios de oposição, que confiança tinha o apóstolo Paulo nas Escrituras Sagradas? 2 Coríntios 4, de 1 a 4, diz assim: por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, nós não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, porque ela é verdadeira. E assim, nós nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Não temos medo de que as pessoas nos julguem, porque nossa consciência está tranquila por causa da verdade.
Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para aqueles que se perdem, é por isso que está encoberto. Eles não aceitam, nos quais essas pessoas foram cegos pelos deuses deste século, para que eles não tenham entendimento e assim eles não se salvem. Então, por isso, nós pregamos hoje não a nós mesmos, mas pregamos a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós mesmos somos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandeceria a luz. Ele é quem resplandeceu em nossos corações essa luz para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Somos iluminados pela palavra e pela presença de Jesus. 2 Coríntios 2,14, Paulo escreveu: e graças a Deus, que sempre nos fez triunfar em Cristo, e por meio de nós Ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então a pergunta é, mesmo enfrentando oposição e desafios, que confiança tinha o apóstolo Paulo na palavra de Deus? Resposta: Paulo mantinha o ânimo ao transmitir a palavra de Deus. Ele dizia: não desfalecemos, porque ele sabia que para alcançar a salvação era preciso seguir todos os conselhos divinos. Ele não temia as represálias, porque sabia que a verdade venceria o mal no final do grande conflito. Então, por isso, o apóstolo Paulo defendia a palavra de Deus. E ele dizia: se as pessoas não querem se salvar, é porque o Deus desse século, que era o diabo, cegou o entendimento das pessoas. Que pena! As pessoas poderiam se salvar, mas infelizmente estão cegos, não conseguem enxergar a verdade da palavra de Deus. Mas ele diz: mas a palavra precisa ser mantida. Quando Saulo ele entregou a Jesus a sua vida, ele foi transformado em Paulo, o apóstolo dos gentios. E Paulo já sabia o que ele iria enfrentar ao se tornar o apóstolo dos gentios, ao aceitar o ministério dado por Deus. No entanto, ele confiava que a palavra de Deus triunfaria, porque tinha a direção do Espírito Santo para a salvação de todas as pessoas. Essa atitude do apóstolo Paulo de enaltecer a palavra de Deus foi imitada pelos reformadores, pelos valdenses, pelos huguenotes e por muitas pessoas, como William Tyndale, na Inglaterra. Esse homem estudou, se tornou um grande teólogo. Ele tinha uma sede, assim, um desejo de colocar a Bíblia na mão das pessoas. Era proibido ter a Bíblia. O Vaticano, o papado, não queria que as pessoas tivessem a Bíblia nas mãos. Mas Tyndale o que fez? Ele traduziu a Bíblia para o inglês a partir dos escritos originais. Fez muitas cópias. Ele imprimiu na Alemanha. E ele foi perseguido, ele foi julgado e foi considerado herege, porque ele não aceitava que o papado tivesse tanta opulência, tanto dinheiro, enquanto Jesus fora tão pobre e tão humilde. Por isso, ele foi julgado como herege. Na hora que ele foi assim ser executado, os carrascos estrangularam, porque Tyndale não parava de falar, testemunhando. E 2 homens pegaram na garganta dele e o estrangularam, mas antes dele morrer, ele olhou para o céu e disse: ó Deus, abre o coração do rei da Inglaterra. Ele foi estrangulado e seu corpo queimado. E Deus então ouviu essa prece de Tyndale. E o rei da Inglaterra, 2 anos depois, mandou imprimir a Bíblia em 4 versões. Inclusive, em 1611, a Bíblia chamada King James, ela foi impressa e foi distribuída 1 bilhão de Bíblias até hoje, da versão King James. E a maioria, assim, da tradução que Tyndale fez, compõe a Bíblia King James, uma das Bíblias mais lidas do mundo. Por isso, porque ela foi feita a partir do original. Inclusive, Tyndale corrigiu alguns errinhos que o Wycliffe havia, assim, sem querer, colocado, porque ele não conhecia algumas palavras em grego, e o Tyndale corrigiu, porque ele era um grande teólogo, e deixou a Bíblia maravilhosa. Foi, assim, a palavra de Deus que semeou a verdade em toda a Europa. Por isso, Ellen White escreveu o seguinte no livro Deserto das Nações, na página 390, o seguinte: como a vida física se mantém pelo alimento físico, assim
A vida espiritual é mantida pela palavra de Deus. A pessoa que não estuda a palavra, ela não tem raiz, ela não tem fé, ela não tem segurança. Porque muitas vezes nós deixamos a palavra de Deus de lado. Tem gente que não lê a palavra de Deus durante uma semana inteira. Nem sequer abre a Bíblia, nem sequer abre no aplicativo no celular, nem sequer lê meditações que são passadas nos grupos, a pessoa deleta ou nem entra para ver. Por isso, a palavra de Deus não faz efeito nessas vidas. Um pastor visitou uma irmã, a família, e na hora que o pastor foi embora, a irmã disse para o esposo, o pastor pegou R$100, estava em cima aqui da estante. O marido disse, que é isso? Eu vou ligar para ele agora, diz a mulher. O pastor disse, não, pelo amor de Deus, não faz isso. E se o pastor não pegou? Tem que passar uma vergonha. Ela disse, mas tenho certeza, estava lá em cima. Até o pastor chegar, o pastor saiu, o dinheiro sumiu, ele pegou R$100. 6 meses se passaram. O pastor voltou a visitar aquela irmã. Aquela irmã estava com isso atravessado, disse, pastor, vai me perdoar uma pergunta. Quando o senhor esteve aqui há 6 meses, o senhor pegou um dinheiro que estava aqui em cima dessa estante, R$100? O pastor disse, peguei, minha irmã. Ela disse para o marido, falei para você que o pastor disse, mas eu peguei, mas não levei comigo não, irmã. Como assim? Tinha uma Bíblia em cima, eu vi que o vento ia levar o dinheiro para longe, eu peguei, eu vi que a Bíblia era sua, vi seu nome, eu peguei o dinheiro e coloquei dentro, ali na primeira página da Bíblia. Eu disse, a irmã vai manusear a Bíblia e vai achar o dinheiro. O pastor disse, irmã, faz 6 meses que a irmã não abre a palavra de Deus, vai buscar a sua Bíblia. A irmã foi buscar e voltou com a cara amarela olhando para o chão e disse, pastor, me perdoe pelo amor de Deus, o dinheiro está aqui. Então, irmã, 6 meses que a irmã não abre a palavra de Deus, por isso que a sua família está com tanto problema, porque vocês não iluminam o lar de vocês com a palavra de Deus. E é uma verdade. Precisamos iluminar nossa casa, nossa vida, nossa família com a palavra de Deus. Acostume-se a ler a palavra de Deus e a dizer para os seus familiares, leia a palavra de Deus. Que o Senhor os abençoe. Porque a palavra de Deus, ela ilumina a vida. E precisamos divulgar essa palavra como os reformadores e os grandes homens de Deus fizeram no passado. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra é uma luz para o nosso caminho. Possamos, assim, sempre estar com ela à nossa vista, em nossa mente, em nosso coração. Possamos ter a coragem que os reformadores tiveram de defender a tua palavra diante da perseguição ou mesmo das reações negativas das pessoas. Nos dê essa bênção em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Fique com Deus e até amanhã.